Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu quero, com muita alegria no meu coração, que eu quero compartilhar através desse vídeo a leitura do capítulo 9 do livro de Números com você. Mas antes, quero fazer aquele convite especial para você, que pode, junto comigo, proclamar o Evangelho, fazer com que a palavra de Deus alcance o número máximo de pessoas usando esse meio que Deus nos deu hoje e nos deixou à nossa disposição, que são as redes sociais. Então eu e você podemos fazer isso juntos. Como é que você pode fazer isso me ajudando ou fazemos juntos? Se inscreva no meu canal, eu sou o pastor Geraldo Magela e esse é um propósito que Deus colocou, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse audivelmente. Então, basta você se inscrever no canal e não esqueça de acionar o sininho. Todas as vezes que tiver um vídeo novo, você será acionado. Vamos de Palavra de Deus? Palavra de Deus, Números capítulo 9, diz assim: O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês, presta atenção, do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol, no dia 14 deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. E eles o fizeram no deserto do Sinai, ao pôr do sol, do dia 14 do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor ordenou a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia. E disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado no cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria com os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: espere até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar em algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio de seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro reside entre vocês que queiram celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia de dia, e a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo.
Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordenanças anunciadas por Moisés. Louvado seja a Deus. Amém? Belíssimo capítulo, apenas 23 versículos, mas com uma riqueza imensurável e que nós podemos extrair daqui alguns ensinamentos para nossas vidas. Primeiro, vamos esboçá-lo. Podemos dividir esse capítulo em 3 partes. Versículo 1 ao 5, preparativos para a celebração da Páscoa. Versículo 6 ao 14, a solução divina, a solução de Deus para os impuros celebrarem a Páscoa. E do versículo 15 ao 23, a nuvem e a coluna de fogo. Bem, no capítulo anterior, no capítulo 8, o Senhor manda que Moisés colocasse as lâmpadas do santuário de forma que as 7 iluminassem a frente do candelabro. Após, vemos a consagração dos levitas para o serviço do santuário. Eles então realizam a cerimônia da consagração conforme a instrução do Senhor e são considerados como ofertas movidas. Em seguida, iniciaram o desempenho de suas funções. Eles serviam no tempo dos 25 anos aos 50 anos. Oportunidade em que apenas ajudariam seus irmãos, ou seja, após os 50 anos, eles simplesmente iriam ajudar uns aos outros. No capítulo 9 de Números, vemos que no primeiro mês do 2º ano após ter saído de Israel, ter saído do Egito, o Senhor então determina que os israelitas celebrassem a Páscoa. E que dia que era esse? No dia 14 daquele mês. Então, no fim do dia, celebraram a Páscoa. Alguns homens haviam tocado em um cadáver, razão pela qual estariam imundos. Logo, questionaram Moisés sobre a possibilidade de celebrarem a Páscoa. Deus então ordena a Moisés que os orienta que no mês subsequente eles celebrassem a festa conforme o rito designado para aquela comemoração. O Senhor, no entanto, adverte que aqueles que estivessem limpos e não celebrassem a Páscoa no tempo devido seriam excluídos e levaria sobre si o quê? Os seus pecados. O estrangeiro que morava com o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa dentro das instruções determinadas. Após, o capítulo narra
novamente o momento em que, ao se erigir o santuário, uma nuvem o cobriria, sendo que à noite ela parecia fogo, né? Parecia uma coluna de fogo. Quando a nuvem se erguia, os filhos de Israel marchavam, e quando se detinha, os israelitas permaneciam no local. Assim, realizavam, não importava o tempo que a nuvem permanecesse estagnada, apenas seguiam jornada segundo a ordem do Senhor. Aleluia! Que belíssimo ensinamento, né? Nesse capítulo também vemos que o Senhor agindo com o tempo, com relação ao tempo, tanto no momento em que o concede para que os israelitas participassem da Páscoa, posteriormente, quanto determinava o momento de Israel prosseguir ou permanecer em determinado lugar. Destacamos a ocasião em que o Senhor ordena a celebração da Páscoa pelos filhos de Israel, segundo suas determinações, oportunidades em que alguns homens, por haverem tocado no cadáver, estariam imundos e questionavam Moisés se poderiam celebrar ou não a Páscoa junto. Deus então manda que Moisés os excluísse a realizar a cerimônia no mês subsequente, conforme o rito especificado. Deus abre uma exceção a esses homens, dando-lhes tempo para que purificassem e não participassem do ritual para que purificasse e então participasse do ritual da expiação. Isso nos ensina sobre o caráter misericordioso do Senhor, o qual corresponde à nossa intenção de adorá-lo, ainda que estejamos, naquele momento, separados por nossas impurezas. Deus concede tempo para que, oportunamente, nossa oferta, nossa adoração, seja recebida de forma aceitável. As Escrituras revelam que o Senhor concede tempo para arrependimento. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Portanto, enquanto houver vida, haverá oportunidade de perdão e reconciliação, independente de qualquer impureza. As misericórdias do Senhor são ilimitadas. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 25. Então fica aí a leitura do capítulo 9 de Números, com esse breve comentário, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus. I love you in Christ Jesus. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo, querendo Deus.